capítulo 25, 24. Com a Bíblia aberta, vamos fazer mais uma breve oração. Oramos assim: Pai nosso e santo que está nos céus, te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade e por mais esse dia de vida e saúde que o Senhor tem nos dado, ó Pai. E te agradecemos imensamente pelo dom do Espírito Santo que o Senhor concedeu a nós. E o Senhor deixou aqui escrito em tua palavra aquilo que é a tua vontade, aquilo que o Senhor quer que nós façamos e o que o Senhor quer também que nós deixamos de fazer. Que nós possamos, pelo teu Espírito, compreender e viver aquelas maravilhosas verdades para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E nós vemos aqui, João capítulo 5, versículo 24, diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu acho esse texto maravilhoso, que fala assim, que ele é ligado, costumo dizer, com Efésios capítulo 1, onde vem falando sobre vida e morte. Só que o interessante desse texto é que ele fala, aquele que crê na palavra de Jesus, Jesus falando, aquele que crê na minha palavra, passa da morte para a vida. Ele não está falando de um defunto, de um morto que está lá enterrado. Ele está falando de pessoas como eu e você, que enquanto nós não encontramos a verdadeira fonte da vida, nós estamos mortos. Exatamente. Então ele fala, mas passou da morte para a vida e não entra em juízo. Então nós, a partir daqui, nós vemos que, uma breve ilustração, William Sorayan, talentoso contador de histórias e dramaturgo que rapidamente ganhou fama e riqueza, morreu de câncer em 1900. E uma exceção no meu caso. E agora? Na hora dele morrer, ele estava morrendo, definhando de câncer, ele falou, eu sabia que todo mundo ia morrer, mas eu pensei que quando chegasse na minha vez, quem sabe ia pular essa etapa aí, que eu não ia morrer. Será que nós estamos igual o William Sorayan? Será que nós temos a certeza de que se eu fechar os olhos agora e descansar no Senhor, eu estou salvo? Aí, a partir daqui, nós vamos construir uma linha de raciocínio e uma breve meditação aqui, baseada praticamente no livro de 1 João. Vá um pouquinho à frente ali, em 1 João. Nós vamos nos concentrar aqui na nossa leitura, a breve leitura, aqui nesses textos de João, falando sobre a certeza e a fé. E aqui em João, é interessante a carta de João. Aqui logo quando ele vai falando sobre a salvação agora, 1 João capítulo 1, a partir do versículo 1 ele diz assim, ó, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós e a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. É o interessante que aqui agora, Jesus, anteriormente, disse o quê? Que aquele que acreditar nas palavras dele terá a vida eterna. E vem João posteriormente e fala, aquele que crer em Cristo vai ter o quê? Ele mesmo na vida. Aquele que tem Cristo tem a vida eterna. E ele pega e vem falando que nós temos falado para vocês o que nós temos visto e ouvido, e as nossas mãos apalparam. Ele estava falando dos 3 anos e meio que eles passaram com Jesus. E ele continua falando, e só vai ficando melhor o texto. Versículo 3 do capítulo 1 diz, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então o apóstolo João vem falando aqui que, olha, nós estamos contando isso tudo aqui, que nós recebemos diretamente de Cristo, passando para vocês para uma coisa, para que nós tenhamos comunhão.
para que vocês tenham comunhão comigo, conosco, com os apóstolos. E ele fala, mas isso não é tudo, porque eu ter comunhão com outro ser humano não é grande coisa assim. Mas é claro que com a divergência é uma grande coisa. Mas ele fala, quero que vocês tenham comunhão comigo. E como é que o texto termina? O versículo, mantenhamos comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele fala, eu quero que você tenha comunhão comigo, mas a nossa comunhão completa só está perfeitamente completa se nós tivermos toda uma comunhão com o Pai. E aqui é interessante, quando Jesus, então, ele veio, antes dele partir, e enquanto ele estava aqui, ele constantemente falou que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. E se você quer ter dúvida, e como se fosse um termômetro na sua vida, para ver como está a sua comunhão com Deus, é só você parar e refletir um pouquinho o quão você está amando aquelas pessoas que estão à sua volta. Se você não está amando o seu próximo, aquele que está à sua volta, é um sinal inequívoco de que o amor a Deus já não está acontecendo. Porque nós, seres humanos, pecadores e defeituosos, não produzimos amor. O que nós fazemos? Nós recebemos o amor do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Nós recebemos o amor. Só que não basta, eu aceitei Jesus, entrei no tempo batismal, estou cheio do Espírito Santo, cheio de amor. Pronto, agora não preciso mais estudar a Bíblia, não preciso mais orar, nada, porque agora estou cheio, vou até o final da caminhada cheio. É assim que funciona? Não, por que não? Porque nós somos, como a própria Bíblia diz, vasos rachados. E vaso rachado você pode encher ele. Passa um pouquinho, ele está o quê? Vazio de novo. Então você tem que fazer o que com ele? De novo e novamente. Até que ele fique cheio. E quando ele fica cheio, você parar de encher, ele faz o quê? Começa a esvaziar de novo. Então nós temos que ter essa compreensão, que nós fomos salvos da morte para a vida, mas a partir do momento que eu falo, cruzo o braço, falo uma vez salvo, salvo para sempre, começa a dar errado. Por quê? Porque nós, como pecadores, temos que ter contato constantemente com o Pai das luzes. Constantemente, para sermos enchidos e completados de novo e novamente. E vamos já, não vou me demorar muito aqui, porque eu gostaria de ler alguns textos aqui. Então, nós vamos ver aqui, em João, como falei, vamos ficar só na epístola de 1 João, capítulo 4, creio que passando a próxima página você já chega. A capítulo 4, no versículo 15, nós entendemos o seguinte: aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, permanece. Aqui no versículo 15, como eu estava lendo, do capítulo 4, diz: aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Versículo 16: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Pode ver que João aqui faz um jogo de palavras aqui. Som. O pastor Raimundo começava a dizer que quando a bateria acabou, é para acabar a pregação já. Mas eu acabei de começar, né? Vamos lá. E o interessante aqui do apóstolo João, que ele vem falando que não há salvação à parte de Jesus Cristo. Muitos dizem que tem vários caminhos que levam à vida eterna, levam à plenitude, mas, de acordo com a palavra de Deus, existe apenas um caminho, só um. Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja que ele constantemente repete, porque nós seres humanos esquecemos. Muitas vezes, olha, preste atenção, por favor. Quando alguém começar a falar alguma coisa que você já conhece previamente, não fale, já sei, vou até mexer no meu celular aqui agora. Não, preste atenção, porque pode ter alguma coisa que você esqueceu da mensagem. E é assim constantemente. Muitas vezes os pregadores, né, principalmente, muitas vezes pode acontecer. Já vi muitos relatos que pregadores, é difícil prestar atenção no culto. Por quê? Porque já tem aquele sentimento de que já sabe. E muitas vezes eu já me impressionei com irmãos simples, tipo assim, que primeira, segunda, terceira vez está pregando, vem aqui com a mensagem
E eu vi pessoa querendo chorar na igreja. Por quê? Ele foi apenas um instrumento na mão do Espírito Santo. Então, preste atenção, sempre que você ouvir algo que você já ouviu, preste atenção que Deus pode ser que aquela mensagem que Deus está querendo aquecer o seu coração novamente. E voltando para João capítulo 2, não há salvação se não for a meio de Jesus. Então o capítulo 2, versículo 3 diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 3 diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Versículo 4, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. João ainda pega pesado, ele fala, se vocês estão falando que vocês conhecem a Cristo, vocês são cristãos, que servem Ele, amam Ele, mas não guardam os mandamentos, vocês estão sendo mentirosos. E quando vamos para Apocalipse um pouquinho, nós vemos que Apocalipse fala o quê sobre os mentirosos? Eu acho aquilo muito pesado, tipo assim, se a gente for ver na íntegra. Por quê? Porque ele coloca o mentiroso no mesmo patamar do adúltero, assassino, ladrão e tudo mais, e fala... E no final ele termina, os que praticam e amam a mentira ficarão fora do reino dos céus. Muitas vezes a gente pode olhar, não, mas é só uma mentirinha, só para poder fechar o negócio. Se eu não contasse aquela mentirinha, não fechava. E é naquela mentirinha, desse tamanho, que o Tiago fala o quê? Um órgão, né, desse tamanho, pode fazer coisas grandiosas, mas também pode incendiar o corpo no fogo do inferno. Muito pesado, muito forte. Mas por que a Bíblia tem essa forma de falar? Para a gente poder despertar e não ficar acomodados como nós estamos. Então a palavra de Deus, meus amados, se tiver alguma mentira envolvendo a sua vida, por favor, abandone o mais rápido possível. E também vemos que honrar a Cristo em nossa vida, tudo que nós fazemos deve ser para a honra e glória de Deus. O princípio da Bíblia é, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E quando é que Deus é glorificado? Quando Ele é visto por meio das suas criaturas. E os seres celestiais, aqueles que não pecaram, que estão fora deste plano de pecado, eles olham para pecadores e falam, que coisa extraordinária. Seres pecadores e egoístas, amando mais o próximo do que a si mesmo. Isso é algo extraordinário para os seres não caídos. E para seres humanos que têm a visão completamente distorcida pelo pecado. Então, aqui no próximo versículo, nós vemos que no versículo 5 aqui agora, capítulo 2, versículo 5, diz assim, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nós devemos seguir os passos de Jesus assim como ele fez. Tudo que ele fez nós devemos fazer e repetir igualmente. Muitas vezes a gente fala assim, não, mas... Eu estava num pequeno grupo sexta-feira, isso, e a gente entrou nesse embate. E um detalhe muito interessante que muitas vezes Jesus foi bem claro no Antigo Testamento, falou, se vocês foram fiéis, radicalmente fiéis, vocês serão bem-sucedidos, vocês serão prósperos, as terras de vocês vão crescer, vocês vão ser ricos, e todo mundo vai falar, o que é isso que está acontecendo com esse povo de Israel? É só olhar para a vida de Salomão, ver a rainha de Sabá, a rainha do Egito, lá de longe, só para poder perguntar algumas coisas para ele, porque viu que ele era um rei muito próspero e muito diferente de todos os outros reis da terra. Esse era o propósito missional ali da época. Só que quando Jesus veio, ele falou o quê? Ele repetiu praticamente a metade da frase. Ele falou, olha, se vocês forem fiéis e radicalmente fiéis a mim, certamente vocês serão perseguidos. E qual de nós quer ser perseguido? Ninguém quer ser perseguido. E é só a gente olhar para o nosso mundo à nossa volta e ver que o cerco está fechando. Daqui a alguns dias, alguns dias não, né? Agora, dependendo da forma que nós falarmos sobre homossexualismo, já pode ser preso. Pode receber processo e tudo mais. E a Bíblia diz o quê? Vou tomar cuidado aqui porque está sendo transmitido, né? Mas, está vendo o que eu acabei de falar? A gente não quer ser perseguido. Uma palavra de Deus diz que no final dos tempos, agora, no final dos tempos,
quando as coisas tudo culminarem e começaram a perseguição, só ficarão de pé aqueles que amaram a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. O pastor Alto Miranda até contou uma história na última vez que a gente estava com ele, que eu achei muito interessante, de João mesmo, que ele falou ali que certa vez chamaram a João, vou resumir bem, né, porque a história é meio grande, chamaram ele na frente para pregar, e ele veio na frente, já velhinho, né, uns 95 anos, e falou, qual era a mensagem? Ele falou, ame uns aos outros. Voltou e sentou. Aí outro dia chamaram ele de novo, ele veio na frente ali devagarzinho, veio e falou, meus filhinhos, ame uns aos outros. E voltou e sentou. Na terceira oportunidade, chamaram de novo, e ele veio na frente da igreja e falou, filhinhos, meus amados irmãos, amem uns aos outros. Aí um levantou antes dele sair e falou, mas você já falou isso 3 vezes? E ele falou algo relacionado assim, que a partir do momento que você amar o seu próximo como a você mesmo, você já fez todo o resto. Todo o resto já está cumprido. Porque a partir do momento que você negar o seu próprio eu em prol de um próximo, aí é o perfeito amor. Aí esse amor só vem de Deus. Não é aquele amor que a gente muitas vezes confunde com, eu vou fazer isso daqui para o meu irmão porque eu sei que ele vai me dar em troca. É um amor totalmente desinteressado. E João vem falando sobre esse amor. E quando ele vem falando sobre esse amor, nós vamos chegar aqui no ponto aqui, nos próximos versículos, que nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Mas no capítulo 2 ainda, versículo 28, diz assim, ó, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Ele fala, meus filhinhos, por favor, se aproxime de Deus agora, permaneça nele, porque se você não permanecer nele, quando ele voltar, você vai correr dele. Que tem uma classe enorme de pessoas ali que está falando o quê? Pedras, proclamando para as rochas, fazer o quê? Cair sobre eles e esconder da glória daquele que está vindo. E se eu e você passarmos 30, 40, 50 anos dentro da igreja e não conhecermos a Jesus Cristo pessoalmente, relacionamento, quando ele voltar, é muito perigoso nós não irmos com ele. E uma coisa que eu estava pensando na semana passada, na outra, estudando ali de manhã, aí veio algo na minha mente que eu comecei a pensar, né? E eu falei, meu Deus, é verdade. Eu comecei a pensar, imagina aquela pessoa que eu não gosto de, nem gosto nem de ver, que eu não, imagina você, que você não vai muito bem com a cara da pessoa, você não vai, é um inimigo seu. Aí você fala assim, rapaz, aquela pessoa eu quero distância. Imagina você chegando no céu, e na hora que você vai virando a chave da sua casa, você olha para o lado, seu vizinho é aquela pessoa que você odiava. Acho que o céu vai ser meio complicado. Mas partindo desse pensamento, se eu tenho um ódio por uma pessoa e eu não consigo imaginar ela lá no céu comigo, morando do lado da minha casa, é muito provável que ela vá e eu não vá. Por quê? Todo aquele que tem ódio no coração não conheceu verdadeiramente a Jesus Cristo. Porque o amor tudo perdoa. O amor não é rancoroso. E aqui no versículo 29 diz, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós devemos ser justos, íntegros e retos diante de Deus e dos homens. Viver em integridade, basicamente, resumidamente, é viver de acordo com aquilo que se conhece. Se eu tenho uma luz bem pequenininha da verdade e eu vivo aquela luz, eu estou sendo íntegro e reto diante dos olhos de Deus. Mas se eu tenho uma luz muito grande, luz que eu quero falar, um conhecimento, um entendimento da palavra de Deus, que é exatamente Laodiceia. Laodiceia fala, Senhor, rico sou e de nada tenho falta, eu conheço tudo, não preciso de mais nada. Eu já fui batizado, eu guardo o sábado, eu devolvo o dízimo, eu faço várias coisas. Você quer o que mais de mim? Não estou precisando de mais nada, Senhor. Está tudo bem para mim, tudo bem. E Jesus repete e responde como? Você é pobre, cego e nu, e você precisa de mim para que essa cegueira seja curada. Qual que é o problema de ser cego? Se você é cego e está segurado na mão de Jesus, não tem problema nenhum, por quê? Porque ele vai te guiar nos caminhos. Mas se você é cego e acha que você está enxergando e entra numa marginal 364 na hora de pico, vai acontecer o que com você? Vai ser atropelado, inevitavelmente. Então, por isso que Jesus falei, sabe qual é o problema de Laodiceia? É que vocês é cego e não sabem que vocês é cegos e estão desistando tanto de mim. Então,
Por isso que eu fiz a pergunta inicialmente. Será que nós temos a certeza que nós estamos agarrados na mão de Jesus? E um dos pontos para isso é próximo ao versículo que nós vamos ler aqui, ó, capítulo 3, versículo 14, diz assim, ó: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Versículo 15: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, não sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si? Olha, compreenda que João chega a dizer, isso aqui eu acho muito maravilhoso, porque está na Bíblia, e se está na Bíblia é porque a gente precisa ouvir também. Jesus falou bem assim, ó: meus filhinhos, ele instruindo aqueles que tinham aceitado ele, falou: meus filhinhos, sabe o que você tem que fazer? Amar o seu inimigo e orar por aquele que está te perseguindo, tentando te matar. Ore pelo inimigo, ame pelo inimigo e ore por quem está querendo te matar. Basicamente foi isso que ele falou. João vai lá atrás, ele volta, olha como a igreja estava. Ele volta e fala: filhinhos, nós sabemos que nós temos a vida eterna quando eu amo o meu irmão que está sentado no banco do meu lado. Ele volta lá atrás, ele não está falando como Jesus falando, ó, ame o seu inimigo, ele está falando, ame o seu irmão, porque se nós não tivermos amor um para com os outros, aqui, como é que eu vou amar aquele que está me tendo raiva de mim, está me fazendo raiva? Não vai acontecer. Eu já gostaria de passar para o penúltimo texto, que está aqui em João 3 mesmo, capítulo 3, capítulo 3, 23, diz assim, ó: ora, o mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Preste atenção e lembre-se, o tanto de vezes que ele repete a mesma coisa: ame uns aos outros, ame o seu próximo, ame o seu irmão. Amor é a lei áurea. Versículo 24: e aquele que guarda os mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O último ponto que a gente, para já partir para o final, é que nós devemos ter a consciência da presença do Espírito Santo em nós. Se nós estamos esperando o Espírito Santo lá na frente, quando ele for derramado, eu estou vivendo ansioso, estou esperando ele cair, mas o Espírito Santo é para ser aproveitado e ser nutrido e nos usar quando? Agora. Se eu estou esperando só o futuro, só quando vier, eu estou vivendo, infelizmente, não estou vivendo a realidade que nós realmente temos que viver. E mais um texto, se a gente voltar uma página, João capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É como se João tivesse resumido a salvação a um termômetro muito peculiar e que a gente consegue enxergar rapidamente. Ele diz que é uma correlação enorme entre salvação e amor ao irmão que está do meu lado. E muitas vezes a gente pode olhar e falar: nossa, isso é muito difícil. E realmente, por nós mesmos, é impossível. Quando eu era mais jovem, eu não sou tão velho assim, né? A barba pode parecer, mas eu tenho nem 30 ainda. Tem pessoa que me dá 40, mas estou com 30. Acho que é a barba que envelheceu, né? Ou o pecado que acabou comigo. Mas quando eu era um pouco mais jovem, eu e meu irmão, a gente não se dava bem de jeito nenhum. Era igual o cão e gato. Nós passávamos um lado do outro, olhava assim, olhou para o outro, a gente já começava a trocar soco um com o outro. E brigava feio mesmo, e misericórdia. Só que chegou um ponto a qual eu saí da igreja, fui para Goiânia, fiquei alguns anos para lá, voltei. E quando eu voltei porque eu queria me encontrar com Jesus. Só que nesse encontrar com Jesus, eu voltei a fazer as coisas piores que eu estava fazendo. E resumindo a história,
graças a Deus, Deus me resgatou das trevas para a maravilhosa luz. E sabe que esse processo não é tão fácil. E eu era uma pessoa muito estúpida, estupim curto, qualquer coisa eu já estava bravo, mas foi uma luta. Eu até contei uma vez aqui o meu pai, né? Uma dessas partes é que eu empinava muito de moto. Aí meu pai pegou, eu até contei aqui com vocês, acho que vocês vão lembrar. Meu pai falou, filho, toda vez que você for empinar, você fala, segura aí, Jesus. Aí com aquilo, parecia coisa tão pequenininha, foi uma coisa que me ajudou, porque eu comecei a ter isso daqui que eu acabei de falar, ó, a consciência da presença do Espírito Santo em mim, que ele estava comigo o tempo todo. Aí às vezes eu ia, quando eu empinava, eu falava, oh, perdão, Jesus, quase, dessa vez eu vou conseguir, Jesus. E eu conversava com ele como se ele estivesse na minha garupa. Isso me ajudou muito. Alguém olhando de lado falou, ixi, ficou doido lá. Acho que está ficando doido, coitado. Mas enfim, foi um processo doloroso, difícil, mas graças a Deus estamos aqui, para a honra e glória de Deus. E nesse processo, teve um dia ali que eu e meu irmão, eu tentando já estar mais paciente, mas chegou um ponto que eu não lembro qual foi a discussão, só sei que até no momento ali a gente começou a brigar e quase foi para porrada de novo, mas a gente estava mais velho, não ficava com essas coisas mais de criança, né? Mas a gente quase brigou ali, muito feio, a gente discutiu um com o outro assim, e meu pai pegou e interveio no momento. Meu pai com 2 filhos já adultos, né, tendo que entrar no meio, que coisa feia. Falou, filho, o que é isso? E você está na igreja? Eu falei, sim, pai. Infelizmente, ele pegou e falou, ó, agora eu quero que vocês dois, igual como fosse de criança, né? Que vocês dois peçam perdão para o outro, se abracem e dê um beijo no rosto de cada um. E eu olhei e falei, ô pai, me perdoa. Eu olhei para a cara do meu irmão, olhei para o meu pai e falei, me perdoa, mas eu não consigo pedir perdão para o meu irmão agora. Eu lembro isso, meu coração até pesa, porque eu falei, pai, eu não consigo pedir perdão para ele agora. E eu não pedi, eu falei, eu vou pedir para Deus que ele me perdoa, para que eu possa ter essa capacidade. E eu orei ali uma semana, mais ou menos 8 dias, eu orei todos os dias, ali no momento da lição, na Bíblia, eu falei, Senhor, por favor, pai, me perdoa e coloca perdão no meu coração, por favor. Quando foi dando um momento que eu pedindo a Deus, ele atendeu aquela oração. E quando ele deu, foi algo tão maravilhoso que eu comecei, a minha maior raiva, e que eu não queria pedir perdão, é porque ele tinha começado. E sabe que a gente é orgulhoso, né? E como orgulhoso, a gente não quer dar o braço a torcer. E eu falei, Senhor, por favor. E ele atendeu aquela oração, eu cheguei nele e falei, irmão, chamava de mano, né? Mano, eu queria falar com você. Daquela discussão que a gente teve, você me perdoa, eu não deveria ter falado como eu falei. Naquele momento eu nunca vi uma cena daquela, porque ele desabou a chorar. E falou, mano, eu que tenho que te pedir perdão, porque foi eu que comecei. E ali naquele momento, sim, a gente se abraçou, deu um beijo no rosto e ficamos bem. Mas para isso acontecer, teve que ter a atuação de quem? De Deus na minha vida e na vida dele. Porque a Bíblia diz que se você paga o mal com o bem, é como se você estivesse pegando uma pá de brasa e colocando sobre a cabeça daquela outra pessoa. Naquele momento eu nunca imaginei que meu irmão ia chorar por um pedido de perdão. E ele chorou como se fosse uma criança desesperada. Falei, eu que tenho que te pedir perdão. E a gente se reconciliou naquele momento. E o que eu queria falar com isso é que, muitas vezes, como a gente viu aqui, nós devemos amar uns aos outros. Eu não conseguia amar meu irmão. Eu não conseguia amar ele, eu tinha raiva, a gente se odiava. Mas para a gente começar a se amar, a gente teve que fazer o quê? Nutrir o amor do Espírito Santo, o amor de Deus na nossa vida. E isso só acontece através do contato contínuo com a palavra de Deus em oração. Só assim. Não é tipo assim, um dia vai passar, o tempo vai curar e eu vou estar tudo bem lá na frente. O tempo cura muitas coisas, mas tem coisa que você tem que clamar, chorar e pedir para que o Espírito Santo faça por você e por mim. E ele fará assim, como ele sempre fez e continuará fazendo. Versículo 9 do capítulo 1 diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, e para eu confessar, eu tenho que reconhecer. Então a mensagem dessa noite foi breve, mas que eu e você possamos nos ligar de tal forma ao Deus Espírito Santo, que Ele coloque um amor tão extraordinário no seu e no meu coração, que as pessoas que estão à nossa volta olhem e falem,
que está acontecendo na vida dessa pessoa? Eu quero saber também. E ele venha e adore o mesmo Deus que nós vamos adorar agora novamente com a mensagem da Dait. Eu cresci ouvindo a promessa contada pela minha mãe, que eu vou morar pra sempre numa nova terra. Nela nunca entrará a morte, pra sempre vamos existir em plena alegria, pois vamos ver Jesus ali um dia, em breve, pra sempre. Um dia, em breve, no céu. Aleluia, meus olhos avistam este lar. Vem Jesus, meu desejo ardente é te encontrar. Aleluia, o Cordeiro de Deus, eu me lanço aos teus pés outra vez. Vem Jesus. Eu espero ansiosamente a vinda do meu Salvador, com os seus anjos em glória, quão lindo será. Agora é minha parte favorita, verei o rosto de Jesus, seu sorriso, seus olhos, as marcas nas mãos. Um dia, em breve, pra sempre. Um dia, em breve, no céu. Aleluia, meus olhos avistam este lar. Vem Jesus, meu desejo ardente é te encontrar. Aleluia, o Cordeiro de Deus, eu me lanço aos teus pés outra vez. Aleluia, meus olhos avistam este lar. Vem Jesus, meu desejo ardente é te encontrar. Aleluia, o Cordeiro de Deus, eu me lanço aos teus pés outra vez. Aleluia, o
ao Cordeiro de Deus. Vem, Jesus. Aleluia ao Cordeiro de Deus. Eu me lanço aos teus pés outra vez. Vem, Jesus. Amém. E o maravilhoso capítulo 2, versículo 12 diz: Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, do nome de Jesus Cristo. E eu só falo mais uma coisa. Muitas vezes, pessoas tristes e chateadas são vulneráveis e altamente manipuláveis. Se você não tem a certeza da salvação, você é altamente manipulável e qualquer coisa vai servir para você. Pessoas felizes dificilmente são controladas. É difícil você negociar com a pessoa feliz. Só imagina, você quer comprar um carro. E ali na hora de comprar o carro, o cara quer 50 mil, você oferece 40. E ele está triste, ele fala, eu faço por 35, estou precisando. É altamente manipulável. Mas uma pessoa feliz, você oferece, ele quer 50, você fala, eu te dou 49, ele 50. Ele não abre mão, porque ele está contente com aquilo que ele tem. E você e eu só seremos felizes verdadeiramente e só vamos cumprir a missão da forma correta quando falar como Davi: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Nós precisamos ser completamente alegres. E se coloque de pé que nós vamos orar sobre essa alegria, para que Deus nos devolva essa alegria aos nossos corações. Oremos assim: Pai nosso que está nos céus, santificado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Neste momento nós estamos aqui agradecidos por teu Santo Espírito ter sido tão vivo e eficaz aqui essa noite, tocando em nossos corações. E nós queremos te pedir, ó Deus, como esse hino maravilhoso que foi cantado aqui agora para a sua honra e sua glória, que nós possamos nos lançar aos seus pés mais uma vez e ser tomados pelo teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor possa estar nos preenchendo com o teu Santo Espírito, esse Santo Espírito de amor, para que assim nós possamos novamente ter a alegria da salvação e ser alegres e contentes em proclamar a sua breve volta, ó Deus. Faça isso no nosso coração, que nós sabemos que só o Senhor é capaz de fazer algo tão grandioso assim em corações pecadores como os nossos. Mas nós cremos, como nós acabamos de ler, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, Senhor. Faça essa obra miraculosa no nosso coração. Perdoa-lhes os nossos pecados para que nós possamos te servir de inteireza de coração e que o Senhor possa estar em plenitude em nosso ser. Que nós possamos ser verdadeiros templos do Espírito Santo. Esse é o nosso pedido encarecido. E também te pedimos uma excelente semana na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão